prendada, refinada e educada. Detalhes que fariam dela a governanta perfeita se não fosse por uma pequena questão. Ela tá sempre pensando em assassinato. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre Psicopata Vitoriana, da Virginia Feito, que eu li recentemente. E que livro diferentão é esse? Quero comentar sobre ele, quero explicar pra vocês o que eu gostei nessa história. E esse livro, ele é uma comédia de horror, se eu puder classificar desse jeito, publicada aqui no Brasil pelo selo Macabra, da Dark Side Books, com tradução da Cristina Lazaites. Aqui a gente vai ter um livro que ele vai misturar impulsos violentos, sarcasmo e gore numa roupagem vitoriana através do olhar de uma preceptora, de uma governanta. Antes de eu falar sobre o livro em si, eu quero comentar sobre essa edição que eu achei muito bonita, desde o momento em que eles anunciaram o lançamento. E tinha alguma coisa nela que eu gostava, mas eu não sabia identificar, até que o livro chegou aqui em casa e eu descobri o que que era. Porque o trabalho de capa aqui, ele foi feito em cima de um quadro de um artista que eu gosto muito, que é o Frederick Leighton. O Leighton, ele é um artista do século XIX em Londres, ele fazia parte da Irmandade Pré-Rafaelita. E esse quadro aqui, ele foi pintado entre 1864 e 1865 e ele se chama Miss James Guthrie, se não me engano. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui pra vocês. E a parte de trás do livro também é uma obra de arte de um outro artista, que daí nesse caso eu não conhecia, que é um artista holandês, chamado Melchior de Ronde-Couter. Provavelmente estou pronunciando o nome dele errado, mas ele é um artista holandês do século XVII, que pintou esse coelho aqui com ares sombrios em 1670. Então, falando do livro em si, esse é um livro que ele é um conto de horror com toques de comédia um pouco bizarra que vai pro gore. É uma narrativa bem sombria, tá? Do início ao fim, já deixo isso avisado pra vocês. E aqui nós vamos acompanhar a história da Winifred Notty, que é uma governanta, que ela é designada para trabalhar numa mansão no interior da Inglaterra. Essa mansão, chamada Ensor, é uma casa muito antiga, que remota aos tempos medievais, e essa família, ela representa de certa forma esses costumes antigos e arraigados dentro da nobreza britânica, essas famílias que tinham um sangue de muito tempo e que viviam com essa questão do direito de nascença, continuavam com as suas propriedades, com as suas riquezas e mantinham diversos privilégios por causa do seu nome e da sua posição dentro daquela sociedade. E a Winifred, assim que ela chega na narrativa, a gente já percebe que ela é um pouco diferente, porque ela tem um sarcasmo, uma ironia muito afiada e ela deixa implícito de que ela está ali porque ela tem um plano, ela tá fazendo alguma coisa, a gente só não sabe o que. E aos poucos ela vai nos revelar o que é, né? O que ela está fazendo naquela casa de verdade. Então ela nos torna, e aqui eu acho que é um movimento muito interessante da autora, porque a Winifred conversa conosco, então ela nos torna cúmplices do que ela está fazendo, porque a gente está acompanhando os seus movimentos. A Winifred, ela é muito sincera, ela é direta e ela não possui esse verniz que se esperava ou que se obrigava as pessoas a terem naquele momento. Então ela já nos deixa muito claro que as duas crianças são medíocres, elas não são tão interessantes e não tão inteligentes quanto os pais pensam que elas são. O senhor e a senhora Pound são hipócritas nas suas maneiras e no seu jeito de levar a vida. E é com a Winifred e essa sinceridade quase violenta que a gente vai passeando pela casa, né? Pela mansão, pelos corredores, pelas passagens secretas e vai descobrindo qual que é o plano dela ali dentro. A crueza da Winifred, ela chega a ser engraçada em muitos momentos, porque ela não tem papas na língua, ela fala exatamente o que ela tá pensando, só que ela fala coisas muito bizarras. Então as pessoas que estão ao redor dela, mesmo os patrões, sempre ficam um pouco desconcertados com a Winifred. E com o passar do tempo, né, com o passar das páginas, ela vai expondo a sua natureza violenta. E essa violência, ela vai crescendo de forma exponencial ao longo da narrativa, até explodir lá no final, numa cena grotesca. Eu não tenho como contar muito mais pra vocês sobre o cerne da narrativa, a não ser isso que eu já comentei, senão eu vou acabar entregando alguma coisa. Então eu vou pontuar aqui as coisas que eu achei mais interessantes, assim, do livro em si, da narrativa em si, e que eu acho que podem ser detalhes interessantes e que talvez façam vocês lerem a história. O que eu mais gosto do horror quanto gênero, eu sempre comento isso quando eu falo do gótico, quando eu falo do mistério, né, na literatura de mistério no geral, é como o horror, ele usa o medo, o bizarro e a violência pra desnudar problemas que eram reais, problemas daquelas sociedades. Então aqui a gente tem a autora trazendo de forma muito irônica, através do olhar da Winifred, problemáticas que eram reais no período vitoriano. Essa era uma sociedade que ela se apresentava como correta, muito rígida e moralmente impecável. E o que a gente vai percebendo ao longo da narrativa é que isso não era muito verdade, porque essa sociedade rígida, ela na verdade escondia várias violências, principalmente violências de classe, abusos e absurdos que depois eram justificados por tratados e hipóteses de pseudociência. Então você percebe, ou quando você for ler, eu quero que você preste atenção nisso, que a Winifred, ela é uma violência mais aberta, ela é uma violência mais escrachada. Só que ela não é a única violência dessa história. Ela é, digamos, o estopim de uma sociedade que já é doente por dentro e que já vem cometendo
cometendo muitas violências ao longo dos anos, né? Ao longo de todos os séculos. E essa família, ela é, digamos, o exemplo. Essa família é uma família que vive dos seus privilégios e simplesmente não percebe os absurdos que existem dentro dela. Vou dar um exemplo aqui de uma cena que representa muito bem isso que eu tô falando pra você, que é uma cena onde os convidados, eles estão na sala, a Winifred, ela tá num canto, e de repente a mulher comenta assim: nossa, nós estamos com um problema lá na nossa casa, porque o nosso limpador de chaminé ficou preso na chaminé e o meu marido, né, o senhor fulano de tal, precisou colocar fogo na chaminé para que ela fosse desentupida. E aqui é uma passagem muito rápida, mas que ela desvela uma questão e uma problemática do período vitoriano que muita gente não sabe. Quem eram os limpadores de chaminé no período vitoriano? As crianças. E quanto menor a criança, mais valiosa ela era como limpadora de chaminé. Então, em Londres, você tinha todo esse contingente de crianças ali entre 5 e 6 anos de idade. Quanto menor a criança, mais solicitada ela era, que eram as crianças limpadoras de chaminé, que elas eram enviadas, elas eram contratadas por essas famílias muito ricas, por essas mansões, para retirar a fuligem de dentro da chaminé, porque a criança conseguia passar pelos dutos mais facilmente. Então você tinha toda essa categoria de exploração de crianças feita por essas famílias, só que elas não entendiam, elas não viam aquelas crianças como crianças, porque elas eram crianças pobres e ao serem pobres elas não tinham essa visão de que elas eram seres humanos, entende? Então ela desvela aqui numa conversa muito irônica esse terror dessa sociedade vitoriana que se dizia muito correta, muito civilizada, mas que na verdade estava colocando crianças dentro das suas chaminés e colocando fogo nelas. Outra coisa que eu achei que foi uma sacada muito legal da autora foi que ela subverte o gênero do romance de preceptora. A preceptora, ela é uma figura que lá no período vitoriano, ela começa a ser instrumentalizada dentro dos romances, como um grande exemplo, né, talvez o maior exemplo de todos, Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é protagonizado pela Jane Eyre, que é uma governanta. E a figura da governanta, ela cresce muito no período vitoriano, no sentido de que ela acompanha a ascensão da burguesia. Porque essa nova burguesia que surgia precisava de governantas para educar os seus filhos, para que eles ocupassem depois postos importantes dentro daquela sociedade. Então você tem ali uma necessidade muito grande no século XIX por governantas, é um cargo que ele acaba se expandindo, só que a governanta tinha uma coisa de muito interessante sobre ela. Ela não era empregada da casa, mas ela também não fazia parte da família. Então a gente diz que a governanta, ela ocupava um não lugar social. E o não lugar social, ele é muito perigoso, porque ele ficava à mercê de violências. Então, por exemplo, é muito comum quando você lê alguns livros vitorianos, e aqui a Winifred, ela fala um pouco disso, que as crianças podiam bater nas governantas, né? O menino da casa, principalmente, se houvesse um herdeiro homem, e ele quisesse humilhar, bater numa governanta, os pais não o xingariam por isso, não o repreenderiam por isso, porque a governanta estava numa posição de inferioridade perante essa criança. Então, o que ela faz aqui é subverter esse gênero da protagonista dócil e submissa, porque a Winifred não é dócil e não é submissa, e ela não se importa com esse pequeno senhorzinho, né, o lordzinho da casa. Muito pelo contrário. Então, ao pegar uma governanta e tornar ela subversiva, de certa forma, ao que se esperava dela no momento, ela também está fazendo uma crítica muito inteligente, muito certeira ao que se esperava dessa pessoa naquele período. Outra coisa que eu achei muito interessante do livro também, e eu prestei muita atenção nesses detalhes, é como a autora, ela é muito acurada visualmente no que ela descreve. Então, a mansão, os corredores, os móveis, as roupas dos personagens, o ambiente todo é muito acurado. Tem uma coisa que eu achei muito legal, e quem estuda arte sabe que isso tem um significado, porque assim que a Winifred chega na casa e ela entra no salão de jantar, ela vai se deparar com uma pintura do Rembrandt que se chama O Boi Abatido, que é uma pintura que tem realmente um boi abatido ali todo exposto, e é uma pintura de muita violência visual quando você olha para ela. Quem estuda o período vitoriano lembra que os vitorianos, eles eram simplesmente aficionados por representação. Eles eram viciados em linguagem visual. Tudo para eles tinha uma representação, né? Uma flor representava uma coisa, um tecido representava outra, e uma pintura diz algo. Então é muito interessante e muito curioso que a primeira pintura que a Winifred vê quando ela chega na casa, O Boi Abatido do Rembrandt. E essa pintura está na sala de jantar, que é o coração da casa, é o coração da família. E isso visualmente, eu acho que entrega uma mensagem de como será o livro. Da mesma forma como a identidade visual da capa, eu acho que entrega muito do livro, a primeira figura que ela vê, que é essa figura da pintura do Rembrandt, ela vai representar o caminho da história. Eu achei isso muito legal, e deu pra perceber que a autora, ela tem esse conhecimento dos signos vitorianos, que eu achei isso muito interessante. Dá pra ver que ela realmente estudou isso e que ela gosta muito do assunto. Eu acho que deu pra perceber, de tudo que eu comentei pra vocês, que esse é um livro de tom perturbador, violento e gore.
Não sei se todo mundo aqui tá acostumado com o gore quanto estilo narrativo, mas é um estilo de muita violência gráfica, tá? Então tem algumas cenas aqui que elas são bem indigestas, fiquem avisados. Se você não gosta de ler cenas assim, se não é o que você costuma ler no seu dia a dia, talvez não seja o melhor livro pra você. Mas se você já lê livros que tem ali uma pegada de gore, eu acho que você não vai ter problemas aqui em seguir com a narrativa, tá? Mas eu acho que é bem legal que eu deixe isso bem avisado aqui, pra que você não vá pro livro sem saber que é isso que você vai encontrar. Tem uma cena específica, gente, que é uma cena bem pesada. Eu lembro que quando eu li, eu dei uma risada de nervoso. Sabe aquela risada de nervoso que a gente dá quando você é pego de surpresa? Porque era uma cena muito bizarra e ao mesmo tempo bem violenta. E eu fiquei naquele limite, assim, do... eu não sei se isso é engraçado, se isso é muito terrível, então eu vou ficar na risada nervosa, sabe? Outro detalhe legal é que esse livro, ele já foi adaptado. Inclusive, no momento que eu estou publicando esse vídeo pra vocês, já tem o trailer dele, então eu espero que vocês assistam depois. E o roteiro do filme foi escrito pela Virginia Feito, pela autora do livro. Então a gente já sabe que provavelmente a adaptação vai ser muito similar ao livro. Eu assisti o trailer e ele tá, assim, bem visualmente parecido com a história mesmo. Dá pra ver que eles captaram direitinho a estranheza e a crueza da narrativa, então eu acho que vai ser bem legal. E quem interpreta a Winifred é a Maika Monroe, que já é conhecida ali por uma série de papéis em filmes de terror, então eu acho que ela vai ser muito boa também. Gente, em resumo, é um livro que eu gostei muito de ler. Foi um livro que eu devorei em um dia, 2, eu acho. Foi muito rápido. Ele é um livro instigante, ele é um livro curioso e ele é um livro muito diferente. Ele é um livro que ele te instiga a ler, só que ele é sombrio, ele é bizarro. Então você tem que ir pro livro já esperando isso. Da minha parte, a minha coisa favorita realmente foi como a autora, ela é muito certeira ali em instrumentalizar questões que eram muito específicas do período vitoriano e trazer pra dentro da narrativa com essa roupagem irônica e muito sarcástica por parte da Winifred. Eu tô louca pra saber o que as pessoas vão achar desse livro. Eu acho que ele é um livro ali um pouco fora da curva, não sei se todo mundo vai gostar, mas se você, como eu, gosta de ler sobre o período vitoriano, gosta de histórias bizarras e tem um pezinho no gótico bizarro, eu acho que você vai gostar de Psicopata Vitoriano. Lembrando que eu vou deixar o link pra ele aqui embaixo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir, comentar, compartilhar e, se possível, deixar um hype aqui no vídeo pra ajudá-lo a atingir melhores posições aqui no YouTube. Muito obrigada por terem me assistido em mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado e eu e a Winifred nos despedimos por aqui. Beijão!